Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Mestre e Salvador. Agora pela manhã, mais uma vez eu fui movido pelo Espírito do nosso Criador, pela sua Ruach, a fazer esse vídeo, por mais uma vez alertar os irmãos que precisam e tão desejosos assim da verdade, porque João 17 diz que ela é a verdade. João 15, verso 3, ele nos informa que ela certamente nos liberta, nos limpa, porque João 8,32 ele reafirma o compromisso, é a liberdade, é quando a gente, irmãos, toma posse e aceita as Escrituras como regra de fé, não só de lábios, mas sim as pratica, não com interpretação humanas, porque Paulo em Gálatas capítulo 1, ele alerta ali aos Gálatas de um segundo evangelho, porque eles estavam já sendo pervertidos. Por isso que Mateus 23, verso 8, ele diz que só ele é mestre, só ele pode ensinar, só ele é pastor, só ele conduz. Irmãos, quando as pessoas falam a questão de congregar, de igreja, amados irmãos, Atos 8,3, Paulo perseguia as pessoas entrando pelas casas, pessoas da igreja. Filemão 1 e outras passagens fala que a igreja se reunia em casa, certamente até o quarto século, amados. Igrejas são pessoas. Quando as pessoas dizem que em Hebreus 10:24, não vos deixar de congregar, as pessoas afirmam em uma instituição ao qual elas pertencem. Aí as pessoas muito têm alegado que as pessoas estão apostatadas. Apostasia, amigos, é quando a pessoa abandona a fé. Então, a apostasia não é o que o povo fala, o que o homem tem ensinado. Porque o Messias, quando ele fala em João 10, de um curral, no termo hebraico é sinagoga. Por isso que ele usa ali saia do curral, porque as ovelhas dele certamente o seguem. Paulo fala aqui em Timóteo, 2 Timóteo 4,13, ele diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo o que querem ouvir. Hoje tem N's portas, N's nomes, aonde as pessoas procuram e seus mestres, ao qual ela institui como sendo seus guias. Mas o mestre disse: guias cegos. Acaso um cego pode guiar um cego? Porque se não for norteado por um bom contexto da palavra, lendo um pouco aqui, um pouco ali, conforme Isaías 28:10, você não consegue se libertar. O Messias em Lucas capítulo 4, amados, ele nos deixa bem claramente que a função dele é libertar, curar os cegos. Sim, um cego espiritual, porque em Lucas capítulo 9, aquele homem tem um encontro ali com o Messias e logo ele vai direto ao poço. Amigos, o poço ali é só simbólico, porque na verdade ele fez a cura literalmente, mas para mostrar a gente o espiritual, porque o pai dele falou que ele falaria o quê? Por parábolas, comparações. Então quando ele vai direto ao poço, amigos, o poço é as Escrituras sagradas, porque quem retém a água, que é a palavra do seu pai, é o Filho. O cego vai diretamente ao poço. Para nós, hoje, as Escrituras sagradas, ele volta enxergando. Ele também não era só cego, como ele era também mendigo. Mendigo, amados, é aquela pessoa que só fica sentada em templos, mas na verdade ela não reconhece a ela como sendo o próprio templo. O Criador disse em João capítulo 4,
A mulher samaritana, ela pergunta: eu sei que tu és profeta. Profeta é porta-voz. Então, quando você vê, amados, ele fala que a adoração ali não seria mais em Jerusalém, ali em Jerusalém, no templo, e nem ali em Samaria, no monte. Porque o pai dele procurava as pessoas agora que o adorassem em espírito e em verdade. No seu próprio corpo, em qualquer lugar. Há uma passagem nas Escrituras que as pessoas, né, vinham ali buscar ele e disse: mestre, aonde o senhor for, iremos também. Iremos também. E ele disse: olha, os lobos têm as suas tocas, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Amados, o mestre, ele veio instruído pelo seu pai, ele só falava quanto ouvia. E o Eterno, em Isaías 66, a partir do verso 1, por meio do profeta Isaías, ele não tem templo, porque aqui na terra, homem não pode fazer. Ele diz que o templo dele é o céu. Atos 7, Estevão confirma isso. Salomão até construiu casa, mas o pai dele não habita. Porque em 2 Samuel capítulo 7, Salomão ou Davi pede para construir um templo para a arca. Não é para o pai dele, não é para o criador dele. Mas ali, a partir dos últimos versos, ele começa a dizer que quem faz a casa é o filho dele, e dá as características para nós. É espiritual, amigos. Açoites, Salomão não tomou. Reino para sempre, está sempre à direita do pai, e ele chama de filho. Nenhuma dessas qualidades Salomão tem, viu, amados? 2 Samuel capítulo 7 e 1 Crônicas 17. Em 2 Crônicas 7,14, ele permite, mas ele logo dá uma profecia que, por meio de seu filho, que o templo seria destruído. Então aquele templo não seria eterno. Nós somos o templo, a casa de Deus. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus que habita em vós? Liberte-se, irmão, das falsas doutrinas. Liberte-se das N e diversos ensinos. Busque ao Criador por meio de seu corpo. Reúna-se debaixo de um pé de árvore. Reúna-se nas praças, em seus lares. Até o 4º século, não é? Os discípulos, né? E seus irmãos ali nas igrejas, nas reuniões ali nas cidades, eles se reuniam em casa. A partir do 4º século, a mãe de Domingos Constantino começa a construir primeiros templos pagãos. Até mesmo isso, templos têm origem pagã. Tanto que você vê Salomão, ele se desvia ali em 1 Reis capítulo 11, faz vários postes, aqueles obeliscos muito famosos aí pela maçonaria que se é utilizado. Esses postes que ele fazia para adoração a outro deus, o símbolo da masculinidade, os obeliscos. Então Ezequias, ele destrói muitos templos pagãos, postes, porque aquele que se confia em bens materiais, se confia em grandes prédios suntuosos. Lembre-se que a figueira voltou a florescer, porque ele amaldiçoou a figueira, que é Israel. Logo em 14 de maio de 1948, ela ganha ramos, agora sem frutos, não é? Mas ganha ramo, passa o quê? Ser nação de novo. O ano 70, uma geração se completa agora, né? 70 anos. Você vê o número de doenças. Você vê agora Israel já ganha o centro de poder, se cumprir na profecia de Joel, capítulo 3. E a profecia de Zacarias, ao qual ele falou que Israel seria o copo de atordoamento para todos os povos. Ele fala também que Israel seria o quê? Objeto de zombaria para todos os povos. Então se cumpre o antissemitismo. Então, irmãos, estamos no tempo do fim.
pregue para os doentes, porque no grande banquete ele chama a atenção de cada um de nós, não é? Porque as pessoas que se acham, não é, que não precisam de nada, que já conhecem tudo, deixa eu deixar um alerta aqui. A vida eterna, amigos, é que conheça Ele. Então, se alguma doutrina ou instituição religiosa disser para você que eles têm toda a verdade, que tem a verdade, aí você diz, a verdade está na palavra, João 17:17. Porque nós conhecemos aquilo que já foi nos revelado. Mas se quando ele fala a vida eterna é esta, que conheça a ti. Então vamos continuar estudando, porque sempre houve um degrau de conhecimento e estabelecimento da verdade. Então, quando ele fala para Laodiceia, é o período que nós estamos vivendo, porque Laodiceia se achava já abastada, humilhando, né? Se achando melhor do que os outros. Mas ele recomenda: compre colírio para os seus olhos. Lembre-se, amigos, o único e verdadeiro pastor descrito em João 10 é o nosso Messias, que está à direita e à destra do seu Pai, porque ele tem o poder, honra e glória, e nos dá desse Espírito, ao qual ele dá ali em João 20, verso 22. Então, amados, que o Espírito Santo, o Pai, constituiu ele, e ele constitui a cada um de nós. Então, que possamos nos reunir e pregar para todos aqueles quando precisa, nessa manhã, à noite, a todo tempo. Dar um bom testemunho e conhecer toda a verdade. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4, ele deixa bem claro: quem consola é o Pai dele, por meio de seu Filho. Por isso, em João 14, ali ele deixa bem claro que nós viremos e faremos morada, é o Pai e o Filho. O Pai é Espírito, ele fala em João 4, e ele é gerado em Provérbios capítulo 8, amados. Então o Pai gera Espírito, não pode gerar carne. Quem gera Espírito só pode ser Espírito, porque Miriam, aqui nessa terra, gerou a carne do nosso Salvador. Então ele se fez carne, conforme Romanos 8:3, para que nós cumpríssemos as justas exigências da lei. Então guardemos os seus mandamentos e seremos certamente libertos das heresias, porque somos a igreja somos nós. E que o Espírito Eterno faça se cumprir tudo nas nossas vidas, que a gente seja agraciado e abraçado pelo Espírito de Deus, ao qual é o seu poder agindo nas criaturas, para que naquele grande dia se cumpra a promessa de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 27, que ele diz que o Filho devolverá o poder a ele, e ele será tudo em todos, porque já podemos receber o Criador em sua plenitude, porque não teremos mais a carne e sangue de pecado, mas sim um corpo transformado, glorioso, como ali os nossos primeiros pais perderam a natureza gloriosa e ganhar pele. Então a carne para nada se aproveita. A oportunidade é hoje de buscarmos o reino de Deus para alcançarmos a salvação. Bom dia, eu saudo a todos com a paz e a graça de nosso Mestre e Salvador.